Oi, amigas, bem-vindas a mais um vlog. Hoje eu vou começar esse vlog mostrando pra vocês um livro que eu recebi já tem algumas semanas, porém eu não consegui mostrar ainda e eu vou abrir com vocês. Esse livro foi enviado pela Alice, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, mas olha só que legal, a embalagem já veio personalizada e tal, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Quando chegou, eu abri a caixa só pra ver se estava tudo ok. E guardei, porque eu tava numa semana muito atribulada, com viagem de trabalho, com uma pequena reforma que tava tendo aqui, então eu não consegui gravar naquele momento, porque eu queria abrir e mostrar. Mas as semanas foram passando e as coisas não foram se acomodando. Só hoje que eu realmente tô de folga, então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês, pra acabar não prolongando ainda mais essa espera, porque eu também quero começar a ler já. E aí, olha só. Eu abri e passei assim a olhar, vi que tava tudo ok. Mas quando eu vi que tinha vários brindes, eu falei, não, eu vou ter que filmar pro vlog, porque tá muito lindo. Olha isso aqui. Isso aqui são adesivos, eu acredito que sejam adesivos. Deixa eu ver se eu consigo ler. Cartas que eu desejaria te entregar. E aqui, olha esse marcador, olha que coisa linda, esse marca-página. Olha que lindo. E é escritora brasileira, viu? E nordestina, juro. Aqui, ó, o nome dela. Autora nacional. Que lindo, gente. Aí, olha como veio o livro. E ainda veio mais, ó. Isso aqui eu não tinha percebido. Que é isso? Deixa eu abrir isso aqui pra ver. Olha que lindinho, é um chaveiro. Ó. Ai, eu tô muito ansiosa pra ler, porque tudo veio na identidade visual do livro. Olha só, até as cores. Olha os adesivos. Aí tem esse aqui. Gente, eu tô achando muito lindo. Olha que lindo. E flores e jujuba. Deve ter relação com a história. Eu vou botar tudo isso no meu Kindle. Ai, eu vou colocar hoje. Ai, gente, eu tô ansiosa pra ler. Olha que legal. E veio tudo bem arrumadinho. Vou abrir o livro pra gente ver. Olha, veio uma cartinha. Oh, que legal. Aqui tem as redes sociais dela, ó. O Alice. Tem o Insta, o Wattpad e o Insta pessoal dela. Sigam pra gente prestigiar autoras nacionais. E assim, eu estou absurdamente impressionada com o trabalho editorial do livro. Ó, de fato, o adesivo das jujubas tem relação com a história. Dei uma pausa para ler um pouquinho do que se trata, mas assim, eu achei a diagramação à primeira vista belíssima, muito bem feita. A capa, olha que bonito. A capa também muito bonita, muito bem feita. Todo o trabalho, assim, a edição do livro tá muito bonita. Olha aqui o gatinho de novo. Eu tô, assim, lisonjeada dela ter me procurado pra falar do livro dela. Porque, na realidade, ela me procurou no TikTok e falou que era uma autora nacional e tal, que escrevia. Aí, eu fui acompanhar ela nas redes sociais, no Instagram. Ah, eu sinto que vai ser uma leitura muito gostosinha. E é realmente o que eu tô precisando pra descansar meu cérebro. Uma leitura bem melosinha. E eu acho que isso aqui vai me entregar. Nossa, tá muito cheiroso isso aqui também, viu? Sério. Eu tô, assim, muito feliz. Porque, além de lindo, o trabalho e o cuidado... Nossa, tá impecável. Eu amei. Eu vou deixar aqui de novo, ó,
as redes sociais dela para vocês acompanharem. E eu vou ler e vou trazer as impressões que eu tive dessa leitura. Hoje, pela primeira vez em meses, eu vou organizar a minha biblioteca. Vocês não têm noção do estado em que se encontram os meus livros. Te juro. Eu só vou mostrar porque aqui a gente tem uma relação de confiança, de cumplicidade. Mas isso aqui não se mostra para qualquer pessoa. Olha a situação, olha as condições, olha a situação na qual meus livros se encontram, olha isso. Gente, não. Queria mostrar para vocês também isso aqui, ó. Isabela Freitas. Isabela Freitas está fazendo todo um burburinho nas suas redes sociais há um tempo, porque ela tem compartilhado o processo de escrita do novo livro dela. Não sei quando vai sair, espero que logo. Mas ela tem compartilhado com as seguidoras que tá nesse processo de finalização de escrita do novo livro. E aí, eu já tinha lido Isabela Freitas há anos atrás. E ver ela compartilhando um pouco desse processo me deu aquele ciricutico nostálgico. E aí, eu já tinha lido Não Se Apega Não, já tinha lido o Não Se Iluda Não, mas eu não tinha os livros físicos. O que foi que eu fiz? Fui comprar os livros físicos para reler os que eu já tinha lido, ler os que eu não li ainda e ter esse momento nostálgico de relembrar essa aura, essa vibe de escritoras que surgiram na internet e bombaram nos anos 2010. E aí eu comprei o box, tô relendo, como uma leitura deleite, como uma coisinha, sabe? Aquela leiturinha de conforto, tá sendo nessa vibe. E aí o box tava bem baratinho na Amazon com os 4 livros e eu resolvi comprar realmente pra ter essa coisa nostálgica. Esse aqui eu não li ainda, nem na leva passada. Esse aqui eu tinha iniciado a leitura no Kindle também, não tinha concluído. Então, esse é releitura. O Não Se Iluda Não também é releitura. O 3 eu tinha começado a ler, não tinha terminado. O 4 eu não tinha lido. Isso tudo para preparar terreno para o livro 5, quando lançar. E Ali, mas eu acho que nem rola mais, nem tem mais a vibe de ler Isabela Freitas hoje em dia. Gente, eu acho muito legal a gente ter essa coisa de evolução junto da escrita de um autor. Eu vou virar para eu conversar um pouco com vocês sobre isso. Por que que eu vou conversar com vocês sobre essa minha opinião? E de uma maneira muito franca, porque às vezes fica, mas você não é professora? Como se isso me proibisse de falar ou de ler ou de consumir determinados tipos de livros por causa do crivo do cânone literário. Vamos lá. Existem livros que eles nos marcam pelo seu apelo estético, né? E existem livros que nos marcam de uma maneira afetiva. Eu vou trazer o exemplo de 2 autoras que eu acho que transmitem um pouco essa ideia, porque também são exemplos pessoais dessa compreensão de que muitas vezes a leitura ela se descobre em um momento da vida e ela vai amadurecendo com você. E esse processo também acompanha a trajetória de algum autor específico. A Isabela Freitas, ela começou a escrever lá nos anos 2010, eu acho, eu nem lembro direito. Mas deve ter sido nessa época. Ela começou... em 2014 esse livro foi publicado. Ela já vinha de uma trajetória de escrever em blogs na internet. Lá 2010, 2014. A gente tem nessa fase, nessa época, muito proeminente o surgimento de autores e autoras na internet
e depois a publicação de livros. Foram os primeiros movimentos nesse sentido, de autores que surgem na internet e abrem portas através da internet e depois têm os seus livros publicados. Isso aconteceu no Wattpad, com autores que publicavam no Wattpad fanfics e depois tiveram esse material publicado por grandes editoras. Isso aconteceu com pessoas como a Isabela Freitas, que era ali uma jovem adulta que estava usando um blog para desabafar e compartilhar através de textos a sua vontade de escrever e os seus dilemas pessoais. E isso depois culmina na publicação de livros dessas pessoas. Algumas dessas pessoas continuam sua trajetória profissional no meio editorial, publicando outros livros, outras pessoas não, e por aí vai, né? A Isabela Freitas, depois dessa publicação primeira, publicou outros livros e segue sendo escritora até hoje. Tanto que tá finalizando o 5º livro. Outro exemplo, a Bruna Vieira, né? Que começou também com um blog, virou colunista da Capricho, publicou vários livros e tá escrevendo até hoje, publicando livros até hoje. Aí vocês me falam, ai, mas hoje, 2025, você tá relendo Não Se Apega Não, por causa de uma escritora, porque é uma leitura de 2014, e hoje em dia é isso aqui. Gente, o meu repertório literário hoje em dia é outro, obviamente. Eu já li muita coisa de lá pra cá. Mas é uma escolha pessoal minha reler isso aqui para continuar acompanhando o trabalho da Isabela Freitas, porque ela própria tem compartilhado o seu processo de escrita do 5º livro e tem dito como é interessante olhar para trás e perceber a Isabela escritora de 2013 e 2014 e como esse processo evoluiu até a Isabela escritora hoje, de 2025, com 30 e poucos anos. E é exatamente essa conexão, esse apelo afetivo que escritoras como ela têm. Porque a garota leitora que estava lendo isso aqui com 18, 19 anos, como eu, por exemplo, lá em 2014, também evoluiu e amadureceu com a autora. Esse livro aqui gerava uma identificação com a galera naquela época. E reler, hoje em dia, pode parecer algo banal, algo que você nem consegue se identificar tanto mais, porque estamos em outro estágio de vida, com outras visões, com outro repertório, com outras referências. Mas reler isso aqui faz você lembrar com esse carinho e com essa afetividade. Nossa, isso aqui eu amava quando eu era mais nova. E hoje em dia a gente poder também ler a autora e perceber que esse amadurecimento também aconteceu com a escrita dela é interessante. Eu acho muito cafona isso de você renegar o que você gostava quando era mais jovem só porque hoje seus referenciais são outros. Olhar para autores, e eu tô usando o exemplo da Isabela Freitas e da Bruna Vieira porque são autoras que eu sinto que ilustram isso na minha própria trajetória, mas vocês certamente vão ter suas próprias referências. Mas você olhar para alguém que você consumia a escrita, independente da plataforma, quando você era mais jovem, quando você tinha outra perspectiva de vida, e hoje, 10, 15 anos depois, aquela pessoa ainda estar produzindo e você ter a oportunidade de ler e ver como aquela escrita amadureceu, como aquela pessoa também amadureceu, como ela ampliou as referências e você também, é olhar para isso e perceber que, olha só, crescemos, né? Crescemos, amadurecemos. A escrita do autor X também amadureceu. E eu pude acompanhar esse processo porque estávamos ali nessas mesmas etapas de mudança, de dilemas. É como a gente vê também um artista que a gente gosta muito na adolescência e se identifica muitíssimo, e os anos vão passando. E a arte, a maneira desse artista se expressar
desse músico se expressar também vai amadurecendo. E você continua se identificando com ele, porque você também está passando por esse processo de crescimento. É mais ou menos isso. Então, reler hoje é olhar para trás e pensar, cara, esses dilemas, tudo isso aqui, na época, para mim, eram grandes aprendizados. E ler o que a Isabela tem hoje para publicar, o que a Bruna Vieira tem publicado, com um amadurecimento, um refinamento incrível, é também dizer, caraca, ó, a semente foi plantada aqui, na época a gente era isso aqui, hoje em dia a gente já cresceu, já evoluímos, já lemos muito mais, já nos posicionamos de outra forma. Então, é olhar para trás e validar esse crescimento e esse amadurecimento. Às vezes a gente não percebe como a gente evoluiu, como a gente ampliou nossa perspectiva de vida. E fazer esses comparativos é também reconhecer isso, sabe? É como um aluno que às vezes não consegue mensurar o que ele aprendeu e o professor precisa ir lá e dizer, ó, você saiu daqui e agora você tá aqui. E aí isso explode a cabeça da criança, porque ela, estando dentro do processo, não consegue mensurar muito bem em que estágio ela tá, como ela evoluiu. E aí a gente precisa desses comparativos também para ter aquele aquecimento no coração de dizer, olha, que coisa afetiva, anos atrás tinha alguém que falava algo que você se identificava e hoje em dia essa pessoa também evoluiu, também cresceu, também amadureceu e vai aí continuar falando coisas que você vai continuar se identificando também. Então é super legal. Eu gosto muito dessa perspectiva, para além do cânone literário. Eu leio isso aqui e também leio os Lusíadas, tá? Aqui na minha frente. Uma coisa não anula a outra. Mas é a gente também perceber, se permitir ter esses momentos de uma leitura para não pensar em nada, sabe? A gente já tem, às vezes, momentos sérios demais. Eu tô há meses sem conseguir terminar uma leitura técnica que eu tô fazendo há um tempo para um artigo. Porque os momentos que eu tenho de descanso, eu penso, cara, eu vou me debruçar nisso pro trabalho ou eu vou me permitir ler algo leve para descansar minha mente? E aí são escolhas, nem sempre os ritmos eles vão permanecer os mesmos e de uma produtividade intensa para tudo. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é ler um capítulozinho de algo bobo que aqueça nosso coração, pra gente dar uma respirada, uma desanuviada e depois voltar pro foco que a gente precisa. Outro adendo, fiz questão de comprar os livros agora, porque na época em que eu li pela primeira vez, eu li pelo Kindle. E eram outros tempos. Era uma Yali jovem, adulta, que estava se encontrando no mundo, trabalhando no shopping para sobreviver. Não que hoje eu não trabalhe para sobreviver, todos nós trabalhamos para isso, mas eram outras condições. E isso aqui também é olhar e reconhecer a autora, né, e o seu trabalho. Eu li no primeiro momento, eu poderia não ter comprado o box, ter feito essa releitura de uma outra maneira, né? Até mesmo no próprio Kindle, como eu li pela primeira vez. Mas comprar isso aqui também é a materialidade de uma vontade de um Yali adolescente que queria comprar os seus próprios livros e na época não podia por vários motivos. Então isso aqui também é dizer... Valorizo a autora, reconheço que fez parte de um momento da minha vida e hoje eu posso, então por que não? É também afagar a Yali de 18 anos que queria comprar e nem sempre podia. Então, desejos sendo sanados. E aí, obviamente, nem tudo é leitura de leite, não é mesmo? Nem tudo é uma leitura afetiva. Comprei também livros novos sobre desenvolvimento do cérebro na infância, livros que estão relacionados à especialização que eu tô fazendo em neurociência, bem voltados para trabalho. Tem de tudo aqui e eu preciso organizar essa estante hoje, esse escritório inteiro, para entrar uma luz de sol aqui. Porque a rotina tem sido pesada e eu tenho deixado esse espaço um pouquinho de lado.